Nessa aula, finalmente falaremos da potenciação de números complexos, que é onde que realmente você vai compreender em por que usar aquela representação trigonométrica que os alunos normalmente odeiam, detestam, reclamam, que acham muito difícil. Mas aqui você vai ver que você acrescentar um pouquinho de dificuldade nos números complexos, transformando ele na forma trigonométrica, vai te facilitar muito fazer essa potenciação. Então, na potenciação de complexos, né, a gente já vai falar aqui direto da forma trigonométrica. Então, o teorema, dado o número complexo z, que já está na sua fórmula trigonométrica, ele sendo não nulo, e o número inteiro n, temos então, só serve para potências inteiras. Então, z elevado a n é a mesma coisa de, esse pzinho aqui, pessoal, é o módulo, tá? Lembra, o módulo de cosseno. Então, o z elevado a n, eu vou elevar o módulo a n, e esse n vai entrar multiplicando o ângulo θ. Olha que fácil. Não vou fazer, né, a demonstração desse teorema aqui. Esse teorema, normalmente, se faz a demonstração por indução, tá? Ainda não falei de indução matemática, provavelmente não vou falar. Então, esse teorema é verdadeiro, pode confiar, está em todos os livros e é provado por indução numérica, indução finita. E para dar uma explicação dessa potenciação de complexos, eu já peguei um exemplo aqui. Ó. Eu tenho o complexo 2 mais i 2 raiz de 3, ou 2 raiz de 3i. E para isso, nós vamos calcular aqui, agora eu vou fazer em uma potência baixa, tá? Vou fazer, por exemplo, esse é o nosso complexo z, eu quero saber o z elevado ao quadrado. Então vai ser 2 mais 2 raiz de 3i elevado ao quadrado. Quanto que dá isso? Ó, elevado ao quadrado é fácil de fazer. Então ficou quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, o 4 vezes 3i ao quadrado. Quadrado primeiro, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, mais o quadrado do segundo. Beleza, certinho. Então aqui fica 4 mais 8 raiz de 3i, menos, né? 12, porque esse i ao quadrado aqui sabemos que é menos 1, e 4 vezes 3, 12, vezes menos 1, menos 12. Isso aqui, então, vamos ter menos 8 mais 8 raiz de 3i. Isso pela representação aritmética. Ó, professor, foi fácil fazer a potenciação? Foi, porque no nosso caso aqui usamos o expoente 2. Se usássemos o expoente 3, ó, aqui ia dar bem mais conta. Se usássemos o expoente 4, 5, 6, se usássemos o expoente 100, 1000, ia dar conta aqui que não ia acabar mais. Então, vamos fazer agora pela representação trigonométrica, usando aqui. Ó. Tá, então vamos primeiro definir, né, qual que é o módulo de z. Então vai ser 2 ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado, a raiz quadrada disso. Então ficou 4 mais 4 vezes 3. Então ficou 4 mais 12, que dá 16. Raiz de 16 é 4. Ó, o módulo de z é 4. Agora precisamos definir aqui o nosso argumento, o nosso ângulo. Então sabemos que o cosseno de θ é A sobre o módulo de z. Então ficou meio. E o seno de θ é B dividido pelo módulo, que vai dar raiz de 3 sobre 2. Olhando lá na tabelinha, né, a tabelinha de ângulos notáveis, o ângulo que o seu cosseno é 60 e o seu seno é raiz de 3 sobre 2, o θ é 60 graus, ou, né, o que nós vamos usar, π sobre 3. Sempre que a gente for fazer essa conta, tá, a gente vai sempre usar esse ângulo aqui em π radianos, e nunca em graus.
Logo vocês vão ver o porquê. Então agora a representação vai ficar assim, o z vai ser o módulo de cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. E agora, para elevar isso a 2, é só elevar tudo ao quadrado. Então, vai ficar 4 ao quadrado, cosseno de 2 vezes π sobre 3, mais i seno de 2 vezes π sobre 3. Então, reparem que a nossa potência entrou aqui, elevando o módulo e também multiplicando os ângulos. Então, ficou assim, 4 ao quadrado de 16, que multiplica cosseno de 2π sobre 3, mais i seno de 2π sobre 3. Agora, vamos colocar esse número aqui na nossa forma aritmética, né? Só para a gente poder comparar aqui, ó. Ou colocar isso aqui na fórmula, vamos colocar isso aqui na forma geométrica, que vai ser mais interessante. Fazer ele aqui em vermelho. Para colocar ele na forma geométrica, né, temos aqui que no nosso caso o nosso z ao quadrado foi igual a menos 8 mais 8 raiz de 3i. O módulo de z então vai ser menos 8 ao quadrado mais 8 raiz de 3 ao quadrado. A raiz quadrada disso aqui então vai ser o módulo, que ficou 8 ao quadrado de 64 mais 8 ao quadrado de 64 vezes 3. Olha só o artifício que a gente vai usar agora. 64 mais 3 vezes 64, isso aqui é 4 vezes 64, só para facilitar as contas. E aí a raiz quadrada disso, como é uma multiplicação, isso aqui fica 2 vezes 8, que é 16. Ó, já bateu, hein? Então o módulo, temos aqui que o nosso módulo de z é 16. E agora a gente só precisa de calcular o θ, né? Então o cosseno de θ vai ser o A sobre o módulo, e o seno de θ vai ser o B sobre o módulo. Simplificando isso aqui, o cosseno de θ vai ficar menos meio, né? E o seno de θ vai simplificando aqui, vai ficar raiz de 3 sobre 2. Como o cosseno é negativo, sabemos que isso aqui vai estar lá no segundo ou no quarto quadrante. No caso, como o seno é positivo, estamos no quarto quadrante, e aí você vai fazer lá a equivalência de trazer para o primeiro quadrante, ou fazer aqui o ângulo suplementar a ele, e vai achar que o θ é 2π sobre 3. Finalizando essa representação aqui, então, nosso z ao quadrado, que é esse aqui que a gente pegou, vai ser o módulo de cosseno de π, de θ, né, que é 2π sobre 3, mais i seno de 2π sobre 3. Chegamos no mesmo resultado. Agora, eu já vou falar logo aqui dessa parte aqui, tá? Que eu falei um pouco rápido, que eu não queria perder a minha linha de raciocínio. Então, da onde que veio esse 2π sobre 3? Vamos pensar aqui na nossa arco trigonométrico. Temos aqui o eixo dos cossenos, o eixo dos senos. O meu cosseno é negativo, então menos meio aproximadamente aqui. O meu seno é positivo, raiz de 3 sobre 2, por aqui. Logo, o que nós precisamos saber é esse ângulo daqui. Só que fica mais fácil achar esse ângulo de dentro aqui, porque esse ângulo de dentro aqui, ó, vai ser esse triângulo aqui, ó, onde aqui é raiz de 3 sobre 2, né? Então aqui mede raiz de 3 sobre 2, aqui mede meio, que é essa distância aqui, e aí podemos calcular esse ângulo aqui. Vamos chamar esse ângulo de x. Aqui facilmente também podemos calcular a hipotenusa, né? Que é a soma dos quadrados dos catetos. Então,
raiz de 3 sobre 2 ao quadrado dá 3 quartos, mais, aqui eu já estou calculando a hipotenusa, 1 meio ao quadrado dá 1 quarto, isso dá 4 quartos, que dá 1, logo a hipotenusa mede 1. Então ficou fácil, né? O cosseno desse ângulo x vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que dá meio. E o seno de x é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que dá a raiz de 3 sobre 2. E aí, já sabemos qual ângulo é esse, né? Esse ângulo é o ângulo de 60 graus. E aqui nós vamos usar π sobre 3. Sempre usando aqui a representação em π radianos. Ora, mas π sobre 3, vamos voltar aqui para o círculo. Vou fazer esse círculo maior, tentar fazer ele mais bonitinho aqui. Só que π sobre 3 é esse ângulo aqui, ó. E eu quero saber esse ângulo daqui, que é o ângulo suplementar a ele, que é o ângulo que falta para completar os 180 graus. Aí, nesse caso, trabalhar com 60 aqui é mais intuitivo, ó, porque aqui é 60, quanto que falta para dar 180? 120. E aí o ângulo de 120 graus é a mesma coisa de 2π sobre 3. Daqui que veio esse θ 2π sobre 3. Então, é uma análise simples, mas quem tem muito problema com trigonometria não consegue fazer. Então, antes de chegar nessa parte de números complexos, você precisa estar familiarizado com a trigonometria. Já tem uma playlist aí no canal com várias aulas de trigonometria já abordando todos esses assuntos aqui. Lembrando, né, que desenvolvemos essa aula aqui fazendo uma potência quadrática, levando a 2. E se essa potência fosse maior, desenvolver esse produto notável aqui, né, para se chegar nesse resultado que nós chegamos aqui, seria completamente inviável. Já na forma trigonométrica, é só colocar aqui o expoente desejado e multiplicar o θ aqui, né? Logo para frente vão ter alguns exercícios e eu vou fazer essa comparação de como seria na forma aritmética e como é bem mais fácil na forma trigonométrica.